Olá, YouTube! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso estudo do Espiritismo na Arte, desse livro maravilhoso que... Olha só, Laura, que linda, gente, essa perfeição, olha, isso, o Caio está ali mostrando o livrinho maravilhoso. E aí, povo? O Jordan acabou de chegar aí, ele está lá na Áustria também, mas aí está aqui conosco, com a sua presença maravilhosa. Queria dizer que se você está assistindo, está chegando aqui agora no canal da SEC, no estudo, queria dizer a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam aqui embaixo no canal. E se você quiser, tem uma playlist das nossas aulas. Essa é a aula 31 e a gente vai seguindo aí. Se você quiser, você pode ver todos o resto das aulas nessa playlist que tem aqui. É muito interessante, o livro está muito bom e você vai curtir, tá bom? Além disso, se você quiser participar do nosso grupo, aqui embaixo tem um link que vai direto para a nossa sala de WhatsApp. Você vai receber o link e vai participar desse estudo extraordinário, tá bom? Um beijo a todos e vamos começar a aulas. E antes, saudações rubro-negras aos campeões. O Paulinho está aqui, mas o Paulinho é palmeirense, tá bom? E queria também, apesar das alegrias que a gente comemorou ontem, os rubro-negros, claro, queria também demonstrar toda essa alegria, toda essa energia alegre que ela possa ser transmitida, né? Principalmente por nós flamenguistas, para as pessoas que tanto precisam, que estão passando por tanta dificuldade. Sei que não é a hora da gente comemorar, mas que se a gente comemora, que essa energia possa ser expandida para as outras pessoas e possam amparar aí, principalmente, por exemplo, profissionais da saúde que têm passado por uma dificuldade muito grande neste momento e que precisam dessa energia alegre para poder continuar, ok? Então, vamos que vamos lá. Esse é o nosso livro maravilhoso. E quase certeza, olha só, tudo bem, hein? Isso. E aí a gente, eu não sei se a gente parou aqui, né? Exatamente aqui, não foi? Não, acho que foi mais para frente, né? A gente terminou um primeiro de música. Foi logo depois dos relatos, né? Foi do quê? A gente parou logo depois dos relatos, não foi? Foi, é verdade. Depois dos relatos. Eu acho que os relatos foi aqui. Aqui. Isso aqui, ó. Os relatos. Há alguns anos, minha irmã e eu tivemos uma experiência que foi uma grande ajuda para nós. Eu tenho que marcar aqui onde que acabou. Acho que foi aqui. O poder e a ação das vibrações sonoras. Eu acho não, tenho certeza que foi aqui. E aí, vamos lá? Então, vamos iniciar. Vê-se pelos fatos acabados de narrar e pelo que as lições de Oersted afirmam, que o poder das vibrações sonoras se revela sobre 1000 formas. À medida que o homem penetra mais no conhecimento do universo e da sua estrutura, a lei que o rege, que é da harmonia musical, aparece-lhe em seu princípio, assim como em seus maravilhosos efeitos. É por ela que se edificam e se perpetuam toda a arquitetura dos mundos, todas as formas da vida universal.
Pode-se perceber isso por uma simples experiência. Não é curioso, por exemplo, seguir sobre a placa de vidro ou de metal salpicada de areia e posta em contato com o instrumento de cordas. As formas geométricas, os desenhos delicados e complicados que resultam de cada nota e de cada acorde. No estudo da arte, não é necessário deixar-se desgostar por uma aridez aparente e superficial. O exame atento, a análise constante e todo tema estético revela-nos atrativos insuspeitáveis e contribui para nos iniciar na lei geral do belo. Pode-se comparar esse exercício mental à subida de uma montanha de aspecto áspero e escarpado, mas da qual cada depressão do terreno contém maravilhas ocultas e que, do seu cume altivo, nos faz descobrir o conjunto harmônico das coisas que se desenvolve sobre os nossos olhares. Nossa, ele começou assim, né? Explodindo a cabeça assim, né? Nossa. Um realista poético profundo, digamos. Misericórdia. Eu pensei em ler de novo, mas mas eu acho que ia ficar muito repetitivo. Se alguém entendeu alguma coisa e gostaria de falar, até porque talvez da mesma forma as outras pessoas que estão vendo o vídeo não entenderam como. Talvez a primeira parte Amigo, lê de novo. Lê de novo, não tem problema, mas está estudando. Vamos reler, pausando, de vidro, parágrafo a parágrafo. de areia. Ah, gente. Lembrei agora. Aqui, ele fala que, na verdade, à medida que o homem penetra mais no conhecimento do universo, da estrutura íntima, a lei que rege, que é da harmonia musical, a lei que o rege, né? Que é da harmonia musical. Gente, não é possível isso, não é? À medida que o homem penetra mais no conhecimento do universo e da sua estrutura íntima, a lei que o rege, que é da harmonia musical, aparece-lhe em seu princípio, assim como em seus efeitos. Vocês estão entendendo que ele está falando que o que rege, a lei que rege o universo, não é possível isso não, é da harmonia musical? Ele está falando isso. Vocês entenderam isso? Essa segunda parte aqui, o exemplo, eu vou mostrar para vocês, por enquanto que o Bruno fala aí. Eu lembro desse exemplo aí. O negócio dele falar sobre a harmonia musical, ela regeu o universo, é porque, assim, a música, ele já falou várias vezes aí da música, se é vibração dos sons e tal, e o comportamento da vibração dos sons, o comportamento das ondas, ela não é uma coisa particular das ondas sonoras, ela não é particular da música, dos sons. Ele se estende para todos os tipos de ondas que existem no universo, ondas eletromagnéticas que fazem os computadores funcionarem, que faz a luz, a gente enxergar a luz. Todas as coisas elas têm esse princípio comum. E tem uma coisa muito interessante que ele falou sobre... Você pode voltar lá, por favor? Eu perdi qual que foi exatamente que ele falou.
sobre... Ele falou que a lei que rege é a... Gente, o Bruno travou na hora. Daqui a 2 segundos ele volta. É assim mesmo. Ah, não, na verdade isso era antes. Bruno, voltou. Fala de novo, Não. meu querido. Tá. O que eu tava falando é que em algum momento antes, ele fala sobre a arte ser a expressão do divino que a gente consegue ver aqui na Terra, né? Consegue ver enquanto encarnado. E tem uma coisa muito interessante que se alinha muito com o que traz no Pensamento e Vida. O Pensamento e Vida, ele traz da forma que o amor é a essência de Deus que está na gente e que a gente consegue ver. E ele coloca da mesma maneira que o esteta coloca a música. Então, às vezes, talvez a gente, lendo isso, a gente acha estranho, que é a lei que rege o mundo da harmonia musical, mas essa harmonia musical ela vai muito além do que a gente hoje entende como música, sobre o que a gente entende sobre essa vibração dos sons. É sobre essa divindade que ela carrega e que faz com que todas as coisas funcionem da maneira correta. E muito atrelado também com esse amor, que ele é descrito da mesma forma pelo esteta, falando da música, quanto o Emmanuel falando do amor no Pensamento e Vida. Então é muito interessante. Muito massa. Verdade. Eu tenho conectado tanta coisa, cara, você não tem noção. Eu estou num estudo, inclusive, da SEC também, que, inclusive, eles estão postando esse estudo como um podcast para a gente fazer alguns testes. Quem quiser participar. E a gente tem estudado um autor que ele tem essas inspirações, né? Que parecem muito com as coisas que o Espiritismo fala. E o mais legal é isso, né? Que a gente consegue ver o Espiritismo em várias outras coisas, inclusive não espíritas, né? E isso é o mais interessante, né, Bruno? Mas, falando sobre espírita, parece que tudo se conecta no Espiritismo, né? Tipo, o cara que fala um negócio aqui é igual a um outro que fala um negócio aqui totalmente diferente. Inclusive, foi isso que Kardec fez para poder, no Livro dos Espíritos, né? Ele pegou vários médiuns de vários países, vários locais diferentes, que deram uma mesma informação, né? Análogas e tal. E aí, por isso que ele falou, então, realmente, não tem como negar isso, né? Jordão? O meu comentário, ele não é tão físico como o do Bruninho, mas ele vai no sentido de trazer uma reflexão que o Kardec traz quando ele fala sobre caos e harmonia no universo, principalmente nos tempos de transformação. Então, ele faz um exemplo que eu acho que é muito didático para a gente entender como é que a lei que rege o universo é uma lei da harmonia musical. Porque ele diz que se a gente for parar para prestar atenção e observar apenas um instrumento tocando, nesse caso a Terra, nessa transformação, a gente vai achar que está tudo perdido, desorganizado, sabe? Um caos só. E aí, quando a gente amplia a nossa visão para um horizonte maior e percebe que a Terra faz parte de um universo, também espiritualmente falando, e que ele está em um processo de transformação, a gente percebe que tem uma harmonia como se fosse uma orquestra. E esse exemplo, eu acredito que não foi um exemplo à toa que Kardec fez, né? Ele fez sob a inspiração dos espíritos também, essa escrita. E isso, para mim, é muito didático, porque se a gente parar para pensar como é a organização do universo, tudo está tão colocadinho, organizado, estruturado, fisicamente falando, mas também as leis que regem físicas e espirituais, esse próprio universo, eu estou falando só desse que a gente conhece, porque pode ter outros, né? Não sei. É tudo como se fosse realmente uma orquestra, como se fosse tão organizado em que cada coisa tem o seu lugar e cada coisa contribui para o todo ser maravilhoso como é. Então, eu acho que a reflexão do texto ela passa muito nisso, que à medida que a gente vai evoluindo enquanto espírito, a gente vai adquirindo condições de entender esses conceitos que o Bruninho trouxe, por exemplo, agora, e aprofundá-los. Entender a questão muito além do que a gente consegue perceber hoje. Porque, na realidade, se você parar para pensar, até o silêncio é repleto de música, né? Na nossa cabeça,
no sentimento que a gente sente, tudo tem uma onda, tudo tem algo se movendo. E é bom lembrar que ele diz que a música ela é mais do que o processo de ondas no ar e de instrumentos que produzem determinados sons característicos, mas é um processo de sentimentos movimentando-se de acordo com o pensamento que é colocado. Então, a gente sabe que Deus ele não para de agir um segundo sequer. Então, é nesse sentido que eu interpretei, na minha humilde ignorância, que a harmonia musical rege tudo, porque a música ela vai além das ondas, e mesmo pegando só as ondas sonoras e luminosas, a gente percebe que ela tem uma organização. O universo ele é todo organizado como uma orquestra, como Kardec traz para a gente. Isso faz todo sentido, porque as leis elas são certinhas, é uma música perfeita, não é só uma metáfora, para mim é uma realidade. E, por fim, entender que a música ela é um processo de sentimentos movimentados pelos pensamentos, né? Então, eu imaginei muito por esse lado, quando ele fala, e a gente só vai identificando à medida que vai evoluindo. Que é a mesma coisa que eu queria ensinar filosofia profunda, física muito mais avançada para quem é do ensino fundamental, por exemplo. Sabe? É isso mesmo. E a Ivana até mandou aqui, realmente, de fato, parece... E a gente sempre ouviu falar, né, que o universo encontra-se em plena harmonia, e às vezes a gente não liga essa harmonia à harmonia musical, e talvez a gente deva ligar um pouco disso, né? Laurinha? Aí eu tomei um breve susto quando você chamou meu nome, porque eu estava já distraída aqui, olhando para outro canto. Mas, assim, é sério, não ri não, viu? Jesus está vendo você rindo do susto da coleguinha. Complementando até o que o Bruno estava falando, quando a gente lembra, né? Quando você disse assim, nossa, realmente, né? A música está envolvida em tudo. E gente, quando a gente lembra, por exemplo, do que os cientistas chamam, né, de Big Bang, significa justamente uma grande explosão. E toda explosão ela contém 3 elementos, né, que é a matéria, a luz e o som, né? Então, assim, a primeira nota musical entre uma música e outra, né, ecoando em todo o universo, foi o nosso Big Bang, né? A construção do nosso planeta, de acordo com os cientistas e etc. Então, a gente vê que Deus é o compositor dos compositores, né? Ele é músico por excelência, Deus. E aí, mais à frente, a gente vê, por exemplo, que também existe a parte das mães, né, trazendo a música, que é justamente o instinto materno, o instinto materno, que vem desenvolvendo um gênero musical específico, que é a canção de niná, né? Quem nunca ouviu falar sobre uma mãe ou já escutou uma determinada canção de niná? Ela também traz isso. E, gente, a canção de niná consegue, inclusive, né, curar. Quando a criança ela está doente, quando a criança ela está com alguma dor e a mãe começa a cantarolar, ela consegue curar. E aí, mais à frente, a gente ainda vê, por exemplo, né, a oblação. Para quem não sabe, a oblação são as primeiras músicas coletivas, né, que todos os povos, em ligação a Deus, cantavam, né? Ou pode ser conhecida hoje em dia, né, como música religiosa, música sacra. Ela, no início, era conhecida como oblação. Então, a gente vê que a música ela está envolvida em diversos momentos historicamente, né? A energia, todo o contexto, mesmo que, como o Jordão bem trouxe, né? Até a pausa, o silêncio, ela faz parte da música. Então, assim, seria, eu acho que até impossível quando Leon Denis não falar, né? Leon Denis não falar que a música ela está inserida, regendo, né, o nosso planeta, o nosso universo,
porque tudo se transforma em onda musical, né? A gente vê em diversos livros falando, né, espantados com, por exemplo, André Luiz caminhando lá no livro Nosso Lar e vê músicas, né, notas musicais andando assim, flutuando ao redor dele. E isso ele vê com os olhos, né, já desencarnado, né? O olho espiritual, realmente. Mas isso acontece no nosso dia a dia, só que a gente ainda não tem essa visão como ele, né, já aí tendo um olhar espiritual muito mais apurado. A música, as ondas sonoras estão ao nosso redor. No momento que eu estou falando, essas notas também saem. No momento que Mateus está explicando, cantando, tocando, está saindo. No momento que nós nos calamos, também ressoa, né, notas musicais. Só que a gente acaba esquecendo disso no nosso dia a dia, na correria. E a espiritualidade, como a gente viu hoje, vem nos relembrar que desde a formação do nosso planeta, a formação do nosso universo, a música, o som, ela já existia. Só que, claro, não com as nomenclaturas que nós conhecemos, né? Câmbio Muito, deslize. muito, muito bom, Laura, muito bom, muito bom. E a gente às vezes se pergunta assim: ah, eu vou falar alguma coisa aqui para uma pessoa, não vai dar nada, não, né? Eu estava vendo até um vídeo assim de meme, eu sou grossa mesmo, eu falo o que eu quiser, tipo um áudiozinho que o pessoal transforma em Reels, né? Na verdade, é essa questão das pessoas, né? A que ponto a gente imagina o que a nossa palavra causa na outra pessoa? Até por conta disso, né, Laura? Porque tudo é vibração. Se é tudo vibração, tem uma vibração elevada e uma vibração não tão elevada. Já a gente teria que ver como essas palavras atingem as pessoas, né? Se tudo é vibração e uma palavra é direcionada para uma pessoa, a gente não pode deixar de imaginar que essa palavra vai atingir a pessoa de alguma forma, vibracionalmente falando, né? E, cara, é isso que ele falou. Se é a lei que rege o universo, então, de fato mesmo, todos os nossos sentimentos, todas as nossas palavras, todas as nossas, inclusive, ações, vão atingir vibracionalmente algo, ou alguma coisa, né? Vai chegar a algum nível, né? Então, a gente tem que parar realmente para pensar no que a gente está fazendo, né? Aqui é aquela experiência que ele fala aqui, que é idêntica, fala idêntica. A experiência mostrada nesse vídeo foi feita com uma placa de metal acoplada a um gerador de som, salpicada com algumas doses de areia. Leon Denis fala. Não é, cara, é idêntico. Não é curioso, por exemplo, seguir a nobre placa de vidro ou de metal salpicada de areia e posta com um instrumento de cordas, as formas geométricas. Parece que esse cara aqui que pegou a experiência viu Leon Denis e fez a experiência dele lá. Não é possível, velho. Aí, vamos ver rapidinho. Nossa, que demora, hein? E aí, no caso, não deve ser uma vibração, deve ser a questão dos hertz, né? O Bruno aí, que entende mais aí, que está na faculdade, poderia demonstrar isso. Que, no caso, foi o que a gente estudou, lembra? Que é aquela vibração de hertz que o próprio Leon Denis falou, né? Que o próprio Stetta falou também, né? Mas aí, no caso, não é as notas. Eu não sei se as notas são por hertz também, eu creio que não. Mas os desenhos formados aí são as vibrações a partir dos hertz. Né? O chat está bombando aí.
Uai, travou? Não, Eu travei não, a gente só tá vendo também o tá vídeo aqui, aí. tipo, Hã? ué, pra mim não tá, não. É porque não é Travou? audiovisual, não, é só visual. É só Porque o Paulinho visual, tá achando que é só gente. que vai ter som. Porque senão eu vou tirar do Stop Share aqui e colocar de novo. É só o visual, tá? Mas aí é isso, tá bom? Já, apesar que já tá acabando o vídeo, né? É isso aí, gente. Ou seja, Lindas formas, né? Lindas formas. exatamente. Muito legal. Olha isso. Gente, que loucura. Muito legal. Muito legal, muito legal. É isso aí. Alguém gostaria de falar alguma coisa que entende sobre essa questão de hertz e tal? Eu creio que, na verdade, as notas, de fato, têm hertz, sim, se eu não me engano. As notas menores têm uns hertz específicos e as notas... Não, não é isso não, Bruno? É assim, Não. Ah, perdão, Ricardo, pode dizer. Não, eu queria comentar também da placa. Você vê que o sal ali, ele está... Porque a onda, ela é um formato de seno, né? E aí, toda vez que ela cruza o eixo ali, ele não tem energia, então o sal ou a areia ali, ela não vai se movimentar porque não está tendo movimento. Mas o que a gente ouve de som mesmo, ela tem essa frequência. Então, quando você toca um violão, por exemplo, a corda ela vibra, ela dá aqueles batimentos a uma certa frequência por segundo, que aí são os hertz. Né? Então, por exemplo, um Lá de 440 Hz faz o ar, a corda vibra e o ar vibra a 440 vezes por segundo. E todas as outras notas da escala musical, elas têm essa relação de frequência. Então, por exemplo, uma oitava acima do Lá, por exemplo, vai ser 880, né? Uma oitava abaixo vai ser 220, e assim por diante, na escala pitagórica. Mas tem E tudo a ver aí, com a energia da vibração, né? e aí tem os acordes, que você coloca várias dessas vibrações para correr ao mesmo tempo. E aí os sons característicos, que são os intervalos, eles se dão pela diferença de frequência entre esses dois. E aí geralmente onde acentua é onde tem o que a gente chama de... Ai, esqueci. Eu fiz um ondulatório semestre passado, eu já não lembro. Harmônico? Oi? Harmônico, né? Os harmônicos que vão fazer interferência positiva e vão crescer o sinal onde se tocam as coisas. Então, esses são os característicos, são as relações entre as frequências de cada uma das notinhas que você toca num acorde. E por isso que o menor tem um som característico, o maior um outro som característico. É muito interessante essa parada. O harmônico, vou falar rapidinho aqui, bem resumido, né? Quando você toca uma nota, você vai fazer vibrar com bastante energia no harmônico fundamental. Então, vamos pegar aqui e arredondar para 100 Hz. Vai vibrar com bastante energia em 100 Hz, um pouco menos em 200 Hz, um pouco menos em 300, 400, 500 e assim ao infinito. Né? Só que o que acontece, né? Agora há pouco a gente estava falando que o dobro da frequência é uma oitava acima. Só que 3 vezes uma frequência é uma quinta acima. Quer dizer, uma quinta e uma oitava acima. Então, o terceiro harmônico ele vai ser uma quinta de intervalo, né? Uma quinta mais uma oitava. Aí o quarto harmônico vão ser 2 oitavas acima. O quinto harmônico vai ser uma terça maior, se não me engano. Por isso que o acorde maior ele soa tão bem por causa disso. Porque a primeira nota base do acorde ela já vai se repetir, ela vai se repetir e vai ganhar ressonância com as outras notas do acorde. E por isso que fica tão bonito um acorde maior. Aí o acorde menor dá daquela quebrada por causa da terça, né? Assim por diante. Quanto mais próximo do acorde maior, mais ressonante é, né? Por causa disso.
Ô, Ricardo, pode continuar aí a aula, a gente tá gostando mesmo, tá? Fica à vontade. Gente, sensacional. Muito, 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 muito bom. Gente, eu fico abismado, assim, o tanto de coisa que realmente se interliga através do Espiritismo e que esse cabra vem falar para a gente, tipo, desde 1923, irmão. Caraca, você é louco, sem condições. Inclusive, eu vi essas questões aqui, tipo, 2010, essa experiência aí com Hertz, né? E ele já falava isso em 1923, tá ligado? Ou antes, né? Então, assim, cara, muito massa, muito legal, muito maneiro. E agora, sabendo de fato que as músicas, né? Porque eu fiquei receoso ali, né? Ah, são vibrações de Hertz, né? Vibrações sonoras. Eu falei, pô, o que tem a ver com música, né? Aí depois aí vem a aula do Ricardo falando que tem tudo a ver com música, né? Que as notas, de fato, lidam com esse tipo de vibrações de Hertz para poder viverem, literalmente, né? Muito, muito bacana, muito bacana. Muito legal. Agora sim a Só gente um entendeu. comentáriozinho. Pode falar, Ricardo. Esse fenômeno não acontece só nas ondas sonoras, cara. Ele acontece também no eletromagnetismo. Você começa a ter, quando, por exemplo, você tem emissão de ondas ou um sinal eletromagnético com ondas, você pode ter ressonância dessas ondas sem ter a matéria, né? Um negócio muito louco. Por isso que, por exemplo, você consegue sintonizar um rádio porque você está tendo aquela ressonância no circuito que está ali no seu radinho, né? E, por exemplo, quando você vai mexer com fibra ótica, por exemplo, dependendo do material que você tá construindo o cabo ali, tem essa ressonância interfere, ajudando ou atrapalhando o sinal. Então, não é só o som, né, o acústico, mas a energia, a emissão de ondas eletromagnéticas também segue essas mesmas leis de ressonância. Muito louco. Inclusive, eu ouvi, tá? Mas eu não sei. Isso é tipo uma pós-verdade que eu tenho, que eu faço, que na verdade o Tesla, por exemplo, fazia essa questão de transmissão energética, né? De energia mesmo, né? Energia elétrica, desta forma, né? Através sem matéria, né? E aí, na verdade, aí ele foi boicotado pelo Thomas Edison, né? Por várias vezes, e aí, no caso, a gente se aderiu. Quer dizer, não sei se ele foi boicotado, né? É o que eu tenho, assim, mas se vocês quiserem falar também, alguém que já sabe sobre a história, tem que até saber sobre isso, ler. Aí a gente se aderiu, a partir disso, à energia sendo transmitida através dos cabos elétricos e tal, etc., né? Entre aspas, né? O Bruno tá ali, ó, mais ou menos, né? Enfim. Mas se quiser falar aí também, Bruno, só para confirmar, você não sabe não, né? Não, saber eu sei. É mais ou menos isso. Só que, assim, o Edson, ele realmente veio com uma maneira da gente fazer transmissão de energia sem fio, mas a gente usa essa coisa que ele trouxe. Os transformadores da rua, eles são todos baseados nessa tecnologia de transmissão de energia sem fio através do campo eletromagnético e de indução de corrente. Só que o que eu queria dizer, na verdade, nem entrava nesse aspecto. Era uma coisa muito interessante que a gente falou e que casa perfeitamente com o negócio que você marcou sobre as leis do universo serem baseadas nessa harmonia musical. Porque o Ricardo falou tanto da ressonância em ondas mecânicas, né, que são as ondas sonoras que transportam matérias, e as ondas eletromagnéticas que não transportam matéria. E quando a gente vê no espiritismo, tudo que se fala sobre quando a gente pensa alguma coisa negativa, quando a gente fica com essa ideia fixa, esse monoidealismo, isso atrai para a gente essas mesmas pessoas que pensam negativamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente está emitindo uma onda que está captando as ondas das outras pessoas que estão nessa mesma ideia e está fazendo ressonância. Então, quando ele fala que a lei que rege o universo, a estrutura íntima do universo, é a harmonia musical, é porque é. A gente só chama de outro nome. E a gente ainda não tem ideias. A gente ainda não conecta todas as coisas.
Mas eles vêm dizendo pra gente desde 1857 que tá tudo interligado, e isso é muito lindo. O quanto que o conhecer do mundo pode parecer tão mundano, mas ele é tudo, e tudo acontece da mesma maneira em todos os campos. Isso é muito bonito, é muito legal. Isso que é foda. Cheguei a arrepiar aqui, ó. Que é a fé raciocinada, né, velho? É isso, né? A nossa fé é dessa forma, tá ligado? É tipo, a gente, cara, eu tenho fé nisso. Na verdade, a gente tem fé porque tudo se conecta, tá ligado? Não tem como ser. O cara explica para você, mas por quê? Aí você vai pegando aqui, pegando aqui, pegando aqui, pegando aqui. E não é pegando aqui, tipo, um outro espírita só falou. É pegando aqui na ciência, pegando aqui na filosofia, pegando aqui na arte. Então, cara, e vai juntando tudo e vai interligando, velho. Isso é muito louco, isso é muito satisfatório, né? Isso é muito, muito massa, muito, muito doido, muito, muito maneiro. E é por isso que a gente começa a interligar algumas frases, né? Tipo, o belo e o bom, a gente que é uma frase muito bem, que é uma frase falada para Dedéu, e a gente não entendia, e agora a gente entende. Aí uma outra frase que é: o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, que é exatamente isso. Tipo assim, as outras religiões não vão acabar, elas só vão entender de uma forma melhor a forma que a gente vê, tá ligado? Porque o espiritismo não é uma religião porque se conecta a Deus, mas no caso ele explica várias outras coisas do mundo que interpassam, né, transpassam todas as religiões. Aí não tem como, velho. Entendeu? E por isso que essa frase se dá dessa forma, né? Muito legal. Bicho, se você abaixar aí, isso aí mesmo. Pegando o gancho que você trouxe, ali mesmo, no estudo da arte que eu queria falar. Que a gente leu e passou batido, mas é uma coisa extremamente essencial que ele diz ali. Nessa vibe aqui do que você está trazendo para a gente sobre a doutrina espírita, eu gosto de ver muito a doutrina como uma chave, né, que abre a porta para a espiritualidade no geral de uma maneira organizada, com um método e tudo mais. E a partir daí a gente vai conhecendo muitos outros caminhos, muitas outras consequências das leis que a gente tem estudado, né? Muitos outros funcionamentos da vida. Isso me encanta. Eu gosto muito de estudar e tentar entender como é que o universo está funcionando, né? Como é que a vida tem a sua manifestação. E eu penso que a gente tem ainda um pensamento muito pequeno, restrito, né? Acho que é fruto também do nosso orgulho e egoísmo e da nossa ignorância, que a gente tenta moldar tudo de acordo com o que a gente sabe de espiritismo, se nem espiritismo a gente sabe direito ainda, que dirá da espiritualidade no geral, que tem inúmeras consequências. E pegando esse gancho específico, traz aí a fala no estudo da arte não é preciso deixar-se desgostar por uma aridez aparente e superficial. O exame atento, a análise constante de todo tema estético revela-nos atrativos insuspeitáveis e contribui para nos iniciar na lei geral do belo. Então, olha só como é bacana. Ele está convidando a gente a ressignificar o olhar sobre aquilo que a gente acha que conhece. Porque às vezes a gente pensa, mas isso aqui não é musical, bater na parede, na mesa, o que tem de harmonia musical nisso? E aí a gente se dispõe a analisar constantemente, ou seja, isso é uma predisposição ativa, é uma predisposição racional de parar para observar realmente aquilo. E além disso, ele fala análise constante, não é uma análise de uma ou duas, é uma análise de várias vezes, é um estudo sobre as coisas. E esse estudo sobre as coisas mais simples revela o funcionamento da grande lei geral que rege o universo. Foi isso que eu entendi. Isso que eu acho que é muito bacana ele trazer para a gente refletir, porque, olha, a lei talvez seja difícil para vocês entenderem ele dizendo para a gente, pelo que eu interpretei. Mas se vocês pararem para estudar de fato, observar, tentar entender, experimentar, vão perceber que a lei geral da harmonia musical que rege o universo como um todo funciona. Como o Bruninho acabou de dar um exemplo magnífico. Entender que o pensamento é uma forma, mas essa forma que sintoniza com os outros está também inerente à lei, da mesma forma que a gente usa falando que mesmo a sintonia do rádio é a mesma coisa, nossa sintonia é muito mais poderosa na mente, a gente alcança o outro lado do universo se a gente quiser, mesmo não conhecendo a pessoa.
Vamos supor que, sei lá, alguém desencarne e ele está no outro lado do universo resolvendo outras coisas da vida dele. O pensamento dele chega lá. E o que rege tudo isso? São as leis de Deus, as leis dessa própria harmonia musical, essa onda, essa sintonia e que vão muito além. E como ela está escancarada na nossa frente, a gente não para para pensar. Um exemplo banal e poderoso para mim é a natureza. A natureza está aí a todo instante, do céu azul. Mas o azul é frequência. Tá aí no ar que a gente respira, tá em tudo que é canto, mas a gente não para escutar a música da natureza. A gente não para fazer silêncio, muitas vezes, e observar a harmonia que existe em tudo e buscar estudar essa harmonia para entender além. Eu acho... Não sei se eu viajei demais, mas eu achei muito importante essa passagem dele, que ele até diz aí, né? A subida da montanha, de aspecto áspero e escarpado, mas que cada depressão no terreno contém maravilhas ocultas e que o seu cume altivo nos faz descobrir o conjunto harmônico das coisas que desenvolve sobre os nossos olhares. Então, acho que é um convite. Vamos ressignificar o olhar sobre as coisas. Até aquilo que parece insignificante é muito essencial para a harmonia do todo que faz parte do universo, né? E aí o convite é: será que estamos fazendo parte dessa harmonia que rege o universo? Ou na busca de uma autonomia nossa, a gente está querendo despregar da harmonia, causando a confusão, né? Enfim, acho que é muito importante. Muito legal, cara. Muito legal. Nossa, meu cérebro tá, tipo, fervendo, assim, tá saindo fumaça, vocês não estão reparando, não? Cara, eu fico pensando, essa frase aí, de olhar pelo pico, e aí depois eu já vou passar para o Paulinho, tem até uma frase no livro da Gênesis também, que é exatamente na seca que você vai evoluindo, as pessoas, né? Elas veem que não está evoluído do topo da montanha, ou seja, que aí consegue ver o antes, o depois e o que ela vai passar ainda. Isso é muito interessante, né? E o que eu queria falar aí que, na verdade, o homem, no fundo, ele sabe, entendeu, o Jordan? Porque a gente, por exemplo, tudo faz uma forma geométrica, e é como se a gente... Não tem aquela questão, tipo, pô, faço os desenhos de uma coisa que eu nunca vi, sabe? Parece coisa de filme, mas, tipo assim, e você faz, tipo, desenhos, a forma que a gente... Tudo é uma forma geométrica no mundo, tá ligado? Tudo tem uma forma geométrica que a gente for reparar, é aquilo que nos rege, tá ligado? É a lei que nos rege. E a gente está tentando, tipo, mostrar para o mundo assim, caraca, velho, olha só, a lei que nos rege é isso aqui. Eu vou tentar desenhar, tipo, ela porque é isso que está dentro de mim, é isso que me rege. E aí, por isso que a gente faz tantas essas formas geométricas e outras coisas no mundo. Eu parei para pensar nisso agora, sabe? Como aquela pessoa que admira profundamente algo que não conhece e tenta desenhar aquilo, fazer aquilo, construir aquilo, para poder falar assim, meu Deus, alguma coisa está aqui dentro da minha cabeça, eu preciso transbordar isso para fora. E depois eu quero falar sobre uma questão do tempo que a gente estudou lá no negócio de... no Espiritismo e Filosofia de Platino, a gente está estudando lá, muito legal. Paulinho? Opa, boa noite, meu povo. Cara, olha, eu tô achando maravilhoso, viu? Esse estudo, ele tá saindo fumaça aqui também, viu, Matheus? E aí é interessante que a gente vê como que a palavra de Deus, ela é coerente, né? A gente, não sei vocês, mas eu sempre escutei, desde criança, assim, que a pessoa fala, cadê Deus? Ah, Deus está em tudo. Só que aí a gente fica nessa, né? Fala, Deus está em tudo, e à medida que a gente vai crescendo, existe uma tendência à descrença dessa fala, né? Porque você fala, Deus está em tudo, mas e aí? Onde é que eu encontro a prova, né? Então, a prova está justamente nisso aí. A partir desse momento que a gente começa a fazer reflexão, começa a fazer esse estudo e aprofundar na fé raciocinada, vendo os sentidos de que tudo isso, né, que nem o Matheus estava falando, que tudo se combina, tudo se entrelaça e tudo faz parte de todo esse axioma aí, né? Aí a gente vai ver... Opa, desculpa. É o alarme do remédio. Ficou no vídeo. Aí a gente vê como faz sentido aquela fala que é superficial, aparentemente, né? Deus está em tudo. E que quando a gente aprofunda o estudo, que a gente vê
o quanto isso é complexo, né? O quanto é bonito também. Então, assim, gente, eu particularmente estou encantado. Na hora que o Bruno começou a falar, na hora que o Ricardo também começou a falar ali da questão dos hertz e tal, a questão da energia, rapaz, eu fiz uma viagem aqui, entendeu? Então, isso é maravilhoso, cara, isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo que eu fiz a viagem, tudo, sabe, vai aclarando, o caminho vai se abrindo. Bicho, eu só sei que nada sei. Sabendo que Doideira. nada sei, já sei mais do que aquele que não sabe que nada sabe. É tipo isso. A gente ficou, o quê? É isso mesmo que você ouviu. Eu lembrei rapidinho, só que quando o Paulinho estava falando, daquela vibe do Deus de Spinoza, sabe? Que é uma pergunta da filosofia, que é Deus? Que é Deus é uma pergunta central da filosofia. Você pode achar que não tem nada a ver com doutrina espírita, mas tem tudo, eu vou mostrar. Quando o Spinoza vai falar de Deus, eu não estudei ele a fundo, mas eu conheço um pouquinho. Ele traz esse Deus como presente da natureza, né? Na natureza. No mundo que ele criou, ele está presente em contato com a gente, não uma forma específica e tudo mais. E isso, aplicado no Espiritismo, me faz perceber o quanto, assim, é muito doido perceber que Deus, ele realmente está em tudo, até porque o fluido cósmico universal forma tudo que existe nesse universo, e ele está presente no fluido cósmico universal também, mas ao mesmo tempo que ele está em tudo, ele não é tudo, sabe? É como Raul fala, Deus, eu estou em você, mas você não está em mim, porque ele está acima desse próprio mundo. Então, eu vejo muito nessa forma que é importante a gente aprofundar o que significa Deus estar em tudo. Paulinho foi muito feliz na fala dele. O que é esse Deus, né, que Spinoza já falava há anos atrás? É algo que não é personificado, mas que ele está, por meio da sua criação, em contato íntimo com cada uma das criaturas que ele criou, e acima de tudo. Então, acho que talvez seja por isso que Stetta tenha falado tanto sobre a necessidade da gente utilizar a arte como uma ferramenta de contato com ele, que a gente tem se negado muito. Então, quando eu falo acima de tudo, eu não estou falando a religião acima de tudo, eu estou falando entender que Deus é o centro que irradia. E me lembrei muito de Deus de Spinoza por isso, e tem tudo a ver com Deus espírita, né? Só que ele não se resume ao Deus de Spinoza, ele vai muito além, porque ele está em tudo e não é tudo. Ele está acima desse tudo que, enfim, as filosofadas doidas, mas achei lindo, realmente. Gente, muito bom. Nossa, que estudo sensacional, cara. Sinceramente, muito sensacional. Muito legal. A gente até conversou aqui, a gente conversou 3 parágrafos, né? Ainda bem que eu não continuei o parágrafo, né? Porque se eu tivesse parado assim, não, depois a gente conversa sobre isso, e não tinha falado, não, eu estou com dúvida, vamos reler. Não tinha dado essa aula sensacional, esse estudo extraordinário aqui, gente. Eu vou marcar aqui que esse é o ponto onde a gente parou. Mas, gente, olha, muito, muito, muito sensacional. De fato, foi uma aula bem esclarecedora. A gente poderia ficar aqui eternamente estudando sobre isso tudo, mas, infelizmente, a gente tem tempo, né? Até porque pessoas precisam trabalhar amanhã, já são 10h05. Rapaz, todo mundo de Flamengo, que beleza! Mas isso aí a gente fala depois. A gente vai encerrar agora, para depois, quando acabar tudo, a gente zoar o Paulinho. Todo mundo é muita gente! Todo mundo é muita gente também, Paulinho, também acho. Jesus amado. É verdade, Paulinho. Muito De bem. música ao Flamengo, é melhor não. E aí, como prometido, alguém sabe tocar a música que para a Ivana, para a gente dedicar a amiga dela e a ela também, e a todos que... Você sabe tocar, Mike? E pode tocar? Posso? Beleza. Coloca uma palhinha aqui e a gente faz ela. Maravilha. Então, Beleza? toque aí para a gente considera como oração. Deixa eu só lembrar o nome da canção para dar direito a...
Encontros e despedidas. Encontros e despedidas. E é do Milton mesmo, né? Do Milton Nascimento, não é isso? Isso aí. Aí, vamos lá. Mande notícia de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem, quer voltar. Tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir, a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida, esse meu lugar. É a vida, esse meu lugar. É a vida. Obrigada pela música, meninos. Muito obrigada mesmo de coração. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Que assim seja. Um beijo, galera. E até a próxima aula. Beijo.